Tem uma informação complementar, porque o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, ele prestou esclarecimentos à CPMI do dia 8 de janeiro, nesta terça-feira. Questionado justamente sobre o seu relacionamento com Jair Bolsonaro, ele negou ter utilizado a corporação em benefício do ex-governo. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Eu nunca utilizei do cargo para benefício político eleitoral do presidente. Se fosse assim, nós teríamos que afastar metade dos servidores públicos aí daquela época e hoje também. E as fotos que eu tenho com o presidente Bolsonaro é porque ele me permitiu tirar, utilizei na minha hora de folga e o cargo nunca postei na minha hora de folga, o cargo nunca foi usado em benefício meu e muito menos dele. E não seria eu também que ia mudar o resultado da eleição, né? Insatisfeita com a resposta, a relatora Elisiane Gama, aliado de Flávio Dino, começou a questionar o ex-diretor da PRF e foi repreendida pelo presidente do colegiado, Arthur Maia. Senadora Elisiane, a senhora faz uma pergunta ao depoente, ele responde. Se a senhora não se sentir satisfeita com a pergunta, Vossa Excelência pode até repetir a pergunta. Agora, obviamente que a resposta do depoente é dele. E a senhora poderá, ao final, na sua condição de relatora, constar aquilo que a senhora julgar necessário. Agora... E após várias interferências e acusações, a oposição se revoltou e começou a criticar a Elisiane, que mandou um parlamentar se calar. Acompanhe. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Deputado Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Pois é, vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota. Mota, claro que eu vou perguntar sobre a oitiva de Silvinei Vasquez, mas antes eu preciso tratar dessa questão que a gente encerrou o vídeo. A postura de Elisiane Gama e o pito, né, do presidente do colegiado, Arthur Maia. As CPIs são sempre uma grande oportunidade para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira, para a nação brasileira, entender a importância da educação fundamental, a importância da leitura, a importância de aprender a escrever, a importância de saber raciocinar, encadear um raciocínio lógico, além, é claro, da importância da educação, da polidez. Parabéns ao deputado Arthur Maia pela atitude. As excelências têm que saber as regras do jogo da política civilizada, as regras de funcionamento de uma CPMI. Não é porque a excelência não concorda com a resposta que foi dada que a excelência tem direito de faltar ao respeito com quem está respondendo às perguntas. Isso, infelizmente, se tornou um hábito. No Congresso é bom ver que está ocorrendo uma correção de rumo. É mais uma vitória da democracia. É muito bonito ver o Estado de Direito funcionando. A excelentíssima relatora da CPMI tem razão ao lembrar a importância do direito à liberdade de expressão. É um direito fundamental. Só é meio irônico que ela faça isso ao mesmo tempo em que manda uma outra excelência calar a boca. Justamente sobre isso que eu queria tratar com o Cláudio Dantas. Dantas, claro, se quiser já tratar da questão que envolve Silvinei Vasquez, que negou ter utilizado a corporação em benefício do ex-governo, mas queria, claro, sua análise sobre a postura da relatora Elisiane Gama. Ela exagerou ao mandar um parlamentar, um colega de comissão, calar a boca? Bom, aí é uma questão de organização e de ascendência, de capacidade de levar os trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito. Naturalmente, os parlamentares têm direito à voz na CPI, mas, nesse caso, o deputado não é nem membro da CPI. Então, me parece que há um descontrole na condução dos trabalhos. Isso acaba
levando a esse tipo de bate-boca. Ela também, a relatora também mostra que não tem, ou pelo menos não está tendo a serenidade necessária para conduzir esses trabalhos. Está só no início, Elisiane. Senador, é preciso entender que essa CPMI vai durar muito ainda. E ela é uma CPMI já clivada de questões muito sérias, muito sensíveis e que mexem com as crenças, com as emoções, com a história do Brasil. Então, é preciso ter muita serenidade, muita sabedoria para conduzir esses trabalhos. Se levar para o lado pessoal, se partir para a agressão, vai dar nada, vai dar ruim, vai acabar os trabalhos tendo que ser encerrados, a sessão suspensa e nada vai andar. Se esse for o objetivo, então pode seguir nessa trajetória. Caso não seja, então é melhor realmente adotar uma nova postura, uma outra postura que funcione. Mas o que me chamou a atenção nesta sessão de hoje, que é uma sessão foi importantíssima, primeiro convocado aí, né, o ex-diretor da PRF, que foi pintado aí na imprensa festiva como um criminoso, como alguém que teria aí usado a polícia rodoviária para manipular o resultado da eleição, teria bloqueado ônibus com eleitores, enfim, teria feito e desfeito durante o primeiro turno e também o segundo para impedir que os eleitores de Lula chegassem às suas zonas eleitorais. E aí, é o que eu falo, é preciso preparo, é preciso que os parlamentares que vão ouvir, questionar uma pessoa, seja ela uma testemunha, um investigado, que elas estejam preparadas. E pelo visto, os governistas não estão absolutamente despreparados para poder também questionar inclusive um personagem importantíssimo. Não adianta ficar na superfície, na narrativa das redes sociais, senhores e senhoras. Ou vocês pegam os dados concretos, leem os relatórios que precisam e que existem para poder questionar o convidado, o convocado, seja testemunha ou investigado, ou vocês vão fazer papel de palhaços. E hoje o fizeram, papel de palhaços. O Silvinei já viralizou nas redes sociais quando ele leu o seu próprio currículo. Nem eu sabia que o currículo dele era tão extenso. 7 pós-graduações. Um sujeito preparadíssimo para o cargo. Se ele é bolsonarista, se votou no Bolsonaro... Aliás, ele disse que nunca votou no Bolsonaro, né? Até os bolsonaristas ficaram surpresos. Mas se ele usou ou não usou, é preciso provar, é preciso pegar elementos concretos que questionem a versão dele. A versão dele foi de que ele não usou o cargo e apresentou os dados. Quantos ônibus foram retidos, por que foram retidos, carros, etc., quebrados, etc., 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 etc. É preciso que se diga o seguinte, essa operação da PRF em eleições, ela é uma rotina da corporação. Ela é uma rotina. Eles fazem blitz, inclusive várias blitz nessa eleição de 2022. Essas blitz foram responsáveis por apreender muitas armas, eleitores que foram armados para as eleições, para a votação, o que foi proibido, inclusive com ressalva do TSE de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes que foi elogiado pelo Silvinei. A condução dos trabalhos, a solidariedade que ele teve com a corporação, ele foi elogiado. Daqui a pouco o Alexandre de Moraes vai virar comunista, né? Aliás, hoje depois a gente vai falar disso, hoje ele teve de dizer publicamente, olha, eu não sou comunista. Tem muita gente que acha que ele é. O que eu quero dizer é o seguinte, o Silvinei foi como testemunha, como convidado, como testemunha. Deu um passeio na CPI, na CPMI, negou todas as acusações e amostrou os dados. E os governistas que estavam lá para questioná-lo poderiam ter usado a sua presença, inclusive para dar fundamentação a essa narrativa, não conseguiram colocá-lo, emparedá-lo em nenhum momento. Não trouxeram nada que questionasse a versão do ex-diretor da PRF. Fizeram um papel de palhaços. Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, inclusive no nosso chat aqui no YouTube do programa Os Pingos nos Is, muitas críticas à postura de Elisiane Gama. Alguns dizem que a relatora deveria
dar o exemplo. Você concorda? E o depoimento de Silvinei Vasquez, alguma revelação? A base governista conseguiu tirar alguma coisa dele? Não, concordo. A gente vê na postura da Elisiane Gama uma certa arrogância. Quer dizer, isso faz parte da estratégia. Também não é nada diferente do que deveria ser esperado. Os governistas, eu tenho frisado muito isso, eles são muito experientes, eles sabem o que eles estão fazendo. E isso faz parte do processo político. Olha só, eles pegaram uma ideia de que a grande estratégia da direita brasileira para vencer a esquerda era usar a Polícia Rodoviária Federal da Bahia para impedir ônibus, cada ônibus leva, 50 pessoas, 60 pessoas, para votação. Então eles iam impedir, e aí lá na Bahia eles iam virar o jogo e iam ganhar a eleição. Quer dizer, isso é muito fantasioso, é muito simplória essa ideia, não é? Da mesma forma que todo o conceito de que o golpe foi dado ali, ou tentou-se dar o golpe no 8 de janeiro, o golpe ele não acontece no 8 de janeiro. Para ele acontecer, muita coisa antes deveria estar encaminhado, e ali no 8 de janeiro a gente precisaria ter visto forças armadas, mesmo que não fosse o Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Marinha, mas tem que ter ali um grupo armado capaz de não só invadir os prédios públicos, mas, sobretudo, de proteger da entrada do atual governo, depor ao atual governo. Ele não pode ter uma visão simplória das coisas. E o governo está justamente conseguindo pegar essas narrativas simplórias e colocar como se fosse assim, a coisa mais impressionante do mundo, sem se dar conta de que é óbvio e necessário que se ligue em todos os pontos. É o 8 de janeiro, é a minuta, é a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, do seu ajudante de ordens, os chefes das Forças Armadas. Quer dizer, todo mundo tem que ter um papel nesse processo para que isso, de fato, diga algo no seu conjunto. Porque, senão, nós estamos tratando de eventos isolados, e esses eventos isolados devem ser classificados como tentativa, como conspiração, seja lá do que for, conforme o que se apurar. E essas apurações têm que levar a uma acusação, um processo, devido processo legal, e uma punição que esteja em linha com o papel de cada um, né? Então, a oposição precisa ter consciência disso. Não se pode simplesmente ficar refém dessas coisas simplórias que o governo tem tentado colocar e que parte da mídia tem divulgado como se fosse assim uma coisa, uma certeza. Pô, e não é assim, não é assim. Então, hora de colocar a bola no chão, entender o adversário e atuar conforme o adversário. O que a gente não pode é ver esses profissionais de CPIs e CPMIs deitando e enrolando, como já aconteceu em algumas ocasiões. É hora da oposição compreender o tamanho da responsabilidade e a seriedade que é exigida no trabalho que eles precisam realizar. Pois é, agora, Roberto Mota, o Silvinei Vasquez, ele negou a interferência da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições e chamou a narrativa da base governista de fantasiosa. Essa CPMI não corre o risco justamente de expor o governo antes do que se imaginava? O governo não tende a sangrar nos próximos meses por conta dessa CPMI? 2 minutos e meio, Mota. Eu acho que não é risco, Daniel. Isso é 100% de probabilidade. Eu achei boa a atitude do Dantas de mandar segurar a pizza. De repente vai ser um churrasco essa CPMI, né? Ninguém sabe. De repente vai ser um sushi. Ninguém sabe qual é o prato que vai ser servido. O Cristiano tem um ponto importantíssimo, que é uma coisa que eu também não tinha articulado ainda. A insistência em narrativas as mais simplórias e absurdas possíveis. Então você para meia dúzia de ônibus para fazer uma fiscalização, com isso você muda o resultado de uma eleição que envolve dezenas de milhões de eleitores, né? Isso, só para a gente lembrar, e também vale uma outra reflexão, não está acontecendo só no Brasil. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos.
narrativas bastante similares. Aqui no Brasil nós tivemos o 8 de janeiro, nos Estados Unidos, um ano antes, aconteceu o 6 de janeiro. Qualquer um que se debruce sobre os eventos vai ficar surpreso com a quantidade de coincidências. Nos Estados Unidos também foi usada essa narrativa de golpe, uma tentativa de golpe do Estado, quando os manifestantes nos Estados Unidos invadiram o Capitólio. E aí um comentarista político experiente, americano, disse o seguinte: é um fenômeno curioso, porque nos Estados Unidos existe mais de uma arma por habitante. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, tem mais de 300 milhões de armas dos Estados Unidos. E nenhum dos manifestantes que invadiu o Capitólio estava carregando uma arma. Então seria um episódio inédito na história dos Estados Unidos e na história mundial, uma tentativa de tomada de poder sem arma, só na base da cara feia, do grito, da depredação. É muito importante que as pessoas que estão em posição de poder hoje no Brasil parem um momento para fazer essa reflexão. Insistir em narrativas simplórias que não se sustentam não faz bem a ninguém.